17ª lição de Unsrichiano, 17. Lektion. Vamos finalmente começar a ver o passado em Unsrichiano, começando pelos verbos sin e hon, dois verbos muito importantes para construir o passado de outros verbos. O verbo sin significa ser ou estar, e foi o primeiro verbo que vimos. Vamos rever a conjugação no presente. Ich sin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. É um verbo bem irregular, como é de praxe com esse verbo em praticamente todas as línguas. O passado, como se pode imaginar, é bem diferente do presente. Ich war, du warst, er war, wir war, ihr wart, sie war. Perceba que, com exceção das primeira e terceira pessoas do singular, as outras formas ainda possuem as terminações típicas que vemos em verbos no presente também. E perceba como no presente o verbo sin é um verbo N. Bem irregular, claro, mas ainda assim um verbo N, usando a terminação N na primeira pessoa do singular e na primeira e terceira pessoas do plural. Já no passado, ele funciona como um verbo E, usando a terminação E na primeira e terceira pessoas do plural. De fato, todos os verbos no passado funcionam como verbos E, como a gente vai ver mais para frente. Vamos ver então alguns exemplos do uso do verbo sin no passado. Ich war böse. Eu estava bravo. Gestern war ich böse. Ontem eu estava bravo. Lembre-se da regra de o verbo ficar sempre em segunda posição, que vimos na lição passada. Gestern significa ontem. Warst du schon in Deutschland? Você já esteve na Alemanha? Schon significa já. Deutschland é Alemanha. É um substantivo neutro, mas dificilmente é usado junto com o artigo. Am Montag war er schon müde. Na segunda, ele já estava cansado. Quando você vai falar de um dia da semana, use-o sempre com a preposição on. Como os dias da semana são palavras masculinas, o artigo adequado aqui, no dativo, é tam, que, como vimos, se funde com a preposição on para formar on. Na segunda, am Montag. Na terça, am Dienstag, e assim por diante. Confira a aula sobre o vocabulário dos dias da semana para memorizá-los. Sie war schon leerig. Ela já estava farta. Leerig significa cansado, farto, de saco cheio. Es war kalt. Estava frio. Sempre que um verbo não tiver um sujeito especificado, o que em português se faz sem usar o sujeito nenhum, em Unsrichiano se usa o pronome neutro es. É o caso com fenômenos meteorológicos, por exemplo. Se você sabe inglês ou alemão, já está acostumado com isso. Gestern war es kalt. Ontem estava frio. Wir waren jung. Nós éramos jovens. Wart ihr verheiratet? Vocês eram casados? Sie waren froh. Eles estavam alegres. Vamos agora ao passado do verbo hon. Já aproveita para se inscrever e ficar a par dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, que tal ajudar a manter o canal e ainda se beneficiar com isso? Confere a campanha do Catarse e os benefícios de se tornar um apoiador. O verbo hon significa ter, como já aprendemos em lições passadas. Vamos rever a conjugação no presente. Ich hon, du hast, er hat, wir haben, ihr hat, sie haben. No passado temos ich hat, du hast, er hat, wir haben, ihr hat, sie haben. O verbo hon é um verbo quase regular no passado. Note esse D que aparece em praticamente todas as formas, com exceção da segunda pessoa do singular. Esse é o sufixo que indica o passado em verbos regulares. A segunda pessoa do singular é a única irregular aqui. E perceba que depois desse D do passado, vêm as formas típicas de cada pessoa. Vemos o E na primeira e terceira pessoas do plural, como um verbo E típico. A segunda pessoa do singular tem o ST exclusivo dela também. E a terceira pessoa do singular e a segunda pessoa do plural tem o D, que é comum a elas também. Mas como o passado em si já tem D, a gente não precisa escrever ele de novo. Mas note como a primeira pessoa do singular não tem o E final típico que tem no presente. No passado, a primeira pessoa do singular nunca recebe um E.
só recebe o D que marca o passado mesmo. Vamos ver uns exemplos de frases usando o verbo hon no passado também. Ich hatte Hunger. Eu estava com fome, ou, literalmente, eu tinha fome. Hast du kein Geld? Você não tinha dinheiro? Ou, literalmente, você tinha nenhum dinheiro? Relembre como funciona o uso de kein para negar na lição sobre frases negativas. Die Katz hat 3 Junge. A gata tinha 3 filhotes. Wir hatten Bang. Nós estávamos com medo, ou, literalmente, nós tínhamos medo. Hatte kein Bang. Vocês não tinham medo? Hatte ihr zwei kein Bang. Vocês duas não tinham medo? Sie hatten Durst. Eles tinham sede. A lição de hoje foi bem curtinha mesmo, e só tinha a intenção de apresentar o passado desses dois verbos que vão ser muito importantes para construir o passado de outros verbos e até outras formas do passado deles mesmos. Obrigado aos apoiadores do canal por garantirem que o trabalho aqui possa continuar. Confira as vantagens de ser um apoiador lá no Catarse. Confira também meu Instagram para mais conteúdo. E não vá embora sem curtir, se inscrever e ativar as notificações para seguir aprimorando o seu Uns Reikiano. Até mais! Peace, pau!